Quantos trouxeram a Bíblia? Digam amém. Digam amém. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 15, 16 e 17. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que eu digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Amém? Vamos ler só o 16 e o 17 para leitura, para entendimento. Diz assim: não é fato que o cálice da bênção, diga assim, cálice da bênção, tá fraco, diga cálice da bênção, é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, diga somos muitos, tá fraco crente, diga somos muitos, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Aplaudo Jesus por essa palavra. O texto lido fala sobre uma das ordenanças de Cristo. Ordenança essa que colaborou para o pensamento do que seria o verdadeiro evangelho. O evangelho não está atrelado à petição de dinheiro, porque Deus nunca vai determinar e vai falar o valor que você tem que dar numa igreja. Quando você chegar num lugar que tem essas questões de, olha, 5 pessoas de 1.000, 10 de 80, 5... Isso é mentira. Deus não pede dinheiro dessa forma, Deus pede almas. Deus pede pessoas. Deus pede cidades. Deus pede o coração. E esse é o verdadeiro evangelho. Não um evangelho de petição, mas um evangelho de coordenadas, de instrução, de direção. Evangelho é isso. É estar sendo levado a um caminho que a gente sabe qual é o melhor. Tem uma frase que viralizou esses dias no TikTokers e nos Reels do Instagram, que é muito interessante e engraçada. Mas eu consigo, em tudo, ver uma profundidade espiritual. Eu consigo ter esse toque. Como, por exemplo, essa frase que eu estou falando, se não tem as manhas, não entra. Quem já ouviu essa frase na internet? Se não tem a manha, não entra. E sem a instrução de um profissional. Se não tem a manha, não entra. Fala de alguma coisa que você vai fazer, e o fato de você não saber fazer, você se dá mal. E aí colocam esse áudio. E o evangelho é a única vez, Jesus, a Bíblia, Deus, é a única vez que você pode estudar a palavra com quem escreveu ao teu lado. O profissional dessa frase, o criador dessa frase, nada mais é do que Jesus, que está ao nosso lado nos dando direções, nos dando ordenanças, sendo essas ordenanças precisam ser elas seguidas e vividas. A Bíblia não foi feita somente para leitura. A Bíblia foi feita como manual de direção, de aprendizado. Jesus, quando ele fala com o povo e com a sua igreja, e essa mensagem é muito clara, que é para a igreja do Senhor, ele fala dando 2 ordenanças pelo menos. A primeira ordenança que ele dá é o batismo nas águas. Ide por todo mundo, batizando as pessoas, e fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A segunda ordenança é a ceia. E é isso que nós estamos aqui fazendo. No primeiro domingo do mês passado, quando eu falei sobre a ceia, eu falei sobre o novo mandamento que Jesus tinha dado, Joelson. E o novo mandamento foi: amai-vos uns aos outros. Jesus falou isso em João, que nós tínhamos que amar os outros, porque se nós não amássemos os outros, nós não estaríamos cumprindo com o Evangelho. E Jesus, depois de fazer o que tinha que ser feito em 3 anos, na sua parte apoteótica de ministério, e depois de ter empregado, obviamente, todas as verdades de ensino, de milagres, de liderança, de poderio, de humildade, Jesus agora, ainda que pareça que tudo está no controle, porque de Deus sempre está, mas ele tinha pouco tempo para conseguir colocar na mente das pessoas o que se perpetuaria, já fazem 22 anos, o que se perpetuaria por muito tempo. Antes de dividir a história, ele em 3 anos somente, que foi dos 30 aos 33, ele precisava ensinar muitas coisas. Foi por isso que aquela noite de sexta-feira foi uma noite totalmente diferente. Jesus, antes de ser vendido por 30 moedas de prata, Jesus, ele primeiro lava os pés dos discípulos, ele marca uma ceia, na ceia ele dá um ensinamento, na ceia ele fala quem vai trair, na ceia ele dá direção para o traidor, na ceia ele fala para quem é íntimo, quem era o traidor, e depois de sair o traidor, ele entrega uma mensagem. Eu falei isso na ceia passada, ele entrega a mensagem que precisava ser entregue, e logo após isso tudo, Jesus agora, ele vai nos ensinar, diga ensinar, por intermédio de uma atitude didática. Ele nos ensina o que é o corpo e o que era a aliança. Jesus pega o pão, e Paulo ele vai acertar isso, porque existia um problema naquela época. A ceia tinha se tornado um evento da igreja. Evento esse onde os ricos comiam primeiro e comiam bastante até se saciar, ao ponto que os pobres chegavam logo depois para comer e comiam o que sobrava dos ricos. E quando conseguiam comer, então alguns pobres iam para casa sem conseguir se alimentar da ceia do Senhor. Então a ceia, embora pudesse ter sido algo feito para a comunhão e para todos de igualdade, tinha se tornado algo muito ruim. E aí Jesus agora, ele, depois de ter ensinado a ceia, obviamente, Deus levanta um novo discípulo, o apóstolo Pedro, Paulo. Paulo foi uma pessoa extremamente inteligente, que veio para escrever para os gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E ele começa a escrever, começa a falar, e ele começa a colocar os pingos nos is. Olha para uma pessoa bonita e fala assim: chegou o tempo de Deus começar a colocar os pingos nos is na sua vida. E aí quando ele está vendo que está meio que bagunçado, ele olha lá e ele fala: calma aí que eu vou ensinar, porque eu recebi do Senhor. Aí ele começa assim, o texto: o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, repara que ele não fala que estava lá, ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E semelhantemente, ou de igual modo, ele tomou o cálice e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, beba desse cálice. E esse foi o ensinamento que o apóstolo Paulo vai dar para querer ali tornar esse memorial o mais certo e o mais sério possível, ao ponto que no final do que ele fala da cerimônia da ceia que nós fazemos aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, mas se alguém tiver fome, que coma em casa. Ele diz: esperai uns pelos outros, porque o reino de Deus está atrelado ao texto que eu li, que eu queria que colocasse aqui, por favor, fica bem ligado aí na tela para ficar aqui. Está atrelado ao versículo que nós lemos, que está lá no capítulo 10, no versículo 16. Não é o fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo,
não é o fato que o pão que partirmos é a comunhão do corpo de Cristo. O que Paulo estava dizendo, e ele colabora para esse pensamento antes de massificar e moldar a forma correta pela qual deveria ser celebrado a ceia. Deixa aqui o texto. Ô Glória, por favor, Pastel. O que ele está dizendo? Ele está dizendo isso, que o cálice da bênção. Então, uma coisa, Anderson, eu já começo a aprender nisso daqui, é que esse cálice, que é o cálice da nova aliança, pastora Nilda, esse cálice traz bênção. Quando eu participo da ceia, eu me torno mais abençoado. A Bíblia está dizendo que é o cálice da bênção que nós abençoamos. E aqui agora, quando eu li esse texto, de manhã eu não falei nisso, mas agora à noite meu entendimento foi até essa questão. Por quê? Porque se é o cálice da bênção, por que nós temos que abençoar? Porque tem coisas que para se tornar bênção, tem que partir de nós. Nós temos que ser bênção. Vou melhorar. Se reclama do teu marido que não é bênção, porque você também não é. Se reclama do seu trabalho que não é bênção, porque você também não é. Reclama da sua filha que não é bênção, porque você também não é. Então o que o texto está dizendo é, o cálice é bênção porque nós abençoamos. Eu vou liberar essa palavra para você entender e entender Bíblia, porque às vezes você está acostumado com frases que moldam o seu coração. Mas vou aproveitar que alguém está com a mão pro alto para liberar essa palavra. Por quê? Porque tudo aquilo que era maldição, que era prova, que era problema, que era dor de cabeça para você, tem data para terminar e é hoje. Porque você vai sair daqui hoje entendendo que você é portador da bênção. E você vai liberar uma palavra de bênção por aquilo que vai fazer você ser abençoado. Então vamos ler de novo o texto. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E aqui está a questão. Por quê? Porque a bênção do cálice que nós abençoamos está atrelada a uma coisa. O que é? A comunhão do sangue de Cristo. Sabe por que você é a bênção? Não é porque você canta bem, prega bem, porque você tem muito tempo de igreja, ou porque você conhece muito a Bíblia, ou porque revela, ou porque entrega a profecia, ou pula no poder. Sabe por que você é bênção? Porque você tem comunhão no sangue de Cristo. Oh glória! Ninguém é mais abençoado do que aquele que está na comunhão do sangue de Jesus. Então antes de você pensar em qualquer coisa para ter bênção, ei, tenha comunhão. Pastor, eu quero ter a bênção de Deus. Quem quer ser abençoado, diga glória a Deus. Tem um hino que a gente canta, em tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Não tem? Canta às vezes, é na Universal que canta, né? Não é? Em tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Aí você vai tocando em tudo. Irmãos, mas não adianta você tocar nos outros para querer ser bênção se você é o Satanás da vida da pessoa. Não adianta que você queira que as pessoas ao seu redor sejam bênção se você é o problema. E eu vou melhorar isso aqui, por quê? Porque para ser bênção tem que ter algo, comunhão do sangue de Cristo. Para ser bênção tem que falar com o próximo, oh glória. Para ser bênção tem que suportar o próximo. Para ser bênção tem que amar o próximo, irmão. É a frase que eu falo quase todo culto. Eu não vou me cansar de falar de amor nessa igreja. Você precisa amar o próximo, porque sem isso você não consegue entrar no céu. E amar quem me favorece é fácil. Amar quem gosta de mim é fácil. Amar quem paga restaurante para mim é fácil. Oh glória, amar quem me dá presente é fácil. Eu quero ver você amar quem Deus colocou do teu lado para testar a tua paciência. Eu quero ver amar quem Deus colocou do teu lado para testar a sua longanimidade, benignidade, autotemperança, a pessoa que te tira do sério. Oh glória, e o que Deus está dizendo é, eu estou te dando capacidade de amar e ter comunhão com quem você não queria ter. Aleluia. Aí o texto está dizendo, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É ou não é? Fala é. Fala assim, é. Então o cálice da comunhão, o cálice da bênção que nós abençoamos, é a comunhão do sangue de Cristo. Aí ele vai dar outro exemplo. O pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então como que eu falo que sou de um corpo se eu não tenho comunhão com o corpo? Posso melhorar? Até quando você vai falar que é dessa igreja e não vai fazer nada aqui? Até quando você vai falar que não, eu sou da igreja top, só que você não participa de nada, não vem para uma oração, não vai para um GCA, não se preocupe, não, você chega no culto atrasado, vai embora cedo, vai embora, não troca uma palavra com ninguém.
Ah, pastor, é porque eu não gosto de muito comentário com meu nome, irmão. Então você não pode viver. Qualquer lugar vai ter comentário com o teu nome. Mas é porque você prefere fazer com que a obra sofra? Me pergunta, por quê, pastor? Porque o projeto do diabo é esse: afastar quem deveria estar pronto. E a Bíblia vai dizer isso, que reino dividido não subsiste. A única forma que o diabo tem para parar a igreja é quando ele causa dissensão no meio do povo. Choque de vaso. Hein? Prova. É eu pensar de um jeito, o irmão pensar de outro, e aí eu não poder respeitar o pensamento dele, e aí não, já não vou falar porque ele pensa já no Bolsonaro, então já não gosto, que eu sou do Lula. Hoje eu vim até de vermelho para ver se... não, já não gosto, porque um é político, outro não é, porque eu voto em fulano de tal, outro vota no outro, porque, irmão, independente de qualquer coisa, o que nos une precisa ser maior do que aquilo que pode nos separar, irmão. Sabe por quê? Porque nós não fomos unidos por partidos políticos, nós não fomos unidos por classe social, nós não somos unidos pela raça, pela cor da pele, nem pelo estudo, não, nós somos unidos, ó glória, pelo sangue da nova aliança, e esse sangue foi vertido na cruz. Foi o sangue de um Deus, por mim e por você, não foi por qualquer coisa. Então quando eu olho para alguma coisa que pode me afastar desse reino, quando alguém faz algo contra mim, eu não lembro da pessoa. Sabe o que eu lembro? Aleluia! Do sangue vertido na cruz que me deu aliança, irmão. Oh glória, deixa eu liberar essa palavra para alguém. Pare de ficar olhando para as coisas que te afastam da aliança, da comunhão. O que você precisa visualizar é Jesus. Sabe por que a gente quebra aliança à toa? Me pergunta por quê? Porque nós somos carnais, mais carnais do que espirituais. Porque se nós fôssemos espirituais, nós íamos lembrar da cruz, de quem nos fez estar aqui, de quem nos chamou pelo nome, de quem nos livrou, de quem chamou o nosso nome, escreveu o nosso nome no livro da vida. A gente não valia nada, irmão. Ô glória, hoje quer bancar de santo era cheirador, maconheira, vacilona, todo mundo te pegava, e agora você é o que é porque Jesus te pegou, te deu um banho de azeite, te trouxe para a casa dele, te deu dignidade. Aí agora você não quer se envolver mais com a obra. Por quê? Não, porque eu não gosto que fale do meu nome. Irmão, no bar os outros te chamavam de tudo quanto era nome, tu continuava lá no outro dia. Quebrava a garrafa, botava o gargalo na sua cara, e você estava lá no outro dia para afrontar. O Rock in Rio começou hoje de manhã. Você acha que se passar até agora lá tá tendo? Quem foi de manhã não foi embora, sabia disso? Lá perto da minha casa tem um sítio, o Sítio das Pedras. Quem já ouviu falar, diga amém. Quem já ouviu falar, fala titum, titum, titum. É o barulho que eu fico ouvindo a madrugada toda, Nelinho. Não sei se vai lá na sua casa lá. O barulho da rave. Irmão, às vezes começa no sábado de manhã, no sábado de tarde, assim, 2 da tarde. Né, Francis? E quando dá domingo, eu vindo para a igreja, ainda o pessoal tá lá. E eu já cheguei da igreja do culto de meio-dia e estava o pessoal lá. Aí chega na casa do Senhor, passou 20 minutos, aquele culto demora muito. Passou 1 hora, e Deus fazendo, não é passando 1 hora dormindo ninguém não. É os outros chorando, se jogando no chão, cílios caindo, oh glória, sobrancelha borrada, aquela cara toda como? E a pessoa está com, Jesus, não, vou para casa que amanhã eu tenho que acordar cedo. Irmão, você vinha para o pagode do Galo na terça-feira. Terça-feira. E quarta-feira você tinha que trabalhar. Hein? Via show. Dia de segunda-feira. Como é que é? Segunda sem lei, olha aí, ó. Segunda sem lei. Tava lá sem lei nenhuma. Terça-feira tem que acordar 6 da manhã. Cansou de ir virado pro trabalho e não reclamava. É verdade ou mentira? Irmão, só para disfarçar, quem já foi virado pro trabalho porque estava na bagaceira quando era do mundo? Levanta a mão. Aí agora passou 1 hora o culto, não, como pastor, tem que falar com o pastor, o horário, ó, tem que acabar 8 horas. Irmão, ei, escuta o que eu vou falar para você. Pare de querer colocar defeito nas coisas de Deus. Você está sendo agente de Satanás. Sabe por quê? Eu não vou me importar com essas coisas. Primeiro porque eu sou bênção, diga eu sou bênção. Vou liberar essa palavra, irmão.
Você que está aqui na igreja, você que está em casa, na live, você é bênção, irmão. Você é bênção, você não é maldição, não. Você não é ovelha negra da família, não. Você não é o problemático, não. Você não é a problemática, não. Não, você não é, não. Você não é vergonha da família, não. Você é bênção em nome de Jesus. Eu estou liberando essa palavra. É por intermédio de você que as coisas vão acontecer na vida das pessoas. Primeiro, você é bênção. Segundo, eu tenho comunhão. Então está aqui. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então a gente tem que ter comunhão. Irmão, e comunhão, para ter comunhão, a gente tem que se esforçar. Amém ou não amém? Olindinha de Jesus. Para você ter comunhão, você tem que se esforçar. Não é saindo dando mole para todo mundo, arreganhando os dentes, não. Mas é pelo menos ser simpática. E o problema é que às vezes você cria guerra, é sempre mulher, mano, tem isso. É gente do mesmo sexo. Reparou que a varoa não arruma nunca problema com o varão, é com a outra varoa. Só porque tem um cacheado cabelo que ela não queria ter e não tem. Só porque ela tem um vestido que ela queria ter e não tem. Ou se for para uma festa com o mesmo vestido, aquela já virou inimiga. Cai de uma roupa. Gente, parece ser brincadeira isso, mas é verdade. A pessoa já olha com o cara feio para outra, essa ridícula, tá com a roupa igual a minha, mas calma aí. O que houve? Essa sem sal? Mas calma aí. Como é que é esse negócio? Hã? Chuchu? É chuchu que não tem gosto, né? Que isso? Não, irmão. Ei, para de botar... Ei, eu falei isso de manhã, vou repetir aqui. A gente tá com a síndrome da mulher samaritana e com a síndrome, entenda isso, do paralítico de Betesda. Sabe que síndrome é essa? De colocar barreira onde não existe, Joelcio. Jesus chegou pro cara lá que estava há 38 anos e falou assim: o que você quer que eu te faça? Era só ele falar: eu quero ser curado, pronto. Ele fala: Senhor, antes que me joguem lá, vem alguém antes de mim e mergulha. Jesus não estava perguntando qual era o problema. Ele queria: o que você quer? Fala logo. Ele botou barreira. A mulher samaritana, Jesus chegou e falou assim: me dá água. Não, como pode tu sendo... Jesus queria mudar a vida daquela miserável que tinha 5 maridos e o que ela tem agora não é dela, amante dos outros. Ela é a segunda, irmão, estava escondida. Pensa nisso. Ela era uma prostituta. Jesus está lá doido para mudar a vida dela e ela está falando: como pode tu ser, sendo judeu, pede para mim que sou de Samaria, legalista? Era uma mulher que tinha falsa moralista. Ela tinha uma moralidade mentirosa, Joelson. Ela não queria se comunicar por conta da lei, que judeu não se comunicava com judeu, mas ela pegava o marido dos outros. Dá para entender? Aí ela bota a barreira aonde não existia barreira. E tudo que Jesus queria era dar água para ela beber, para mudar a vida dela. Tudo que Jesus queria era fazer: levanta, toma a tua cama e anda, meu filho. Só que a gente coloca a barreira onde não existe. Então, em nome de Jesus, se você tem comunhão, abra o teu coração e se torne acessível também. Porque, irmão, nem todo mundo é Jesus para ficar tomando e tá indo atrás da pessoa, né? Porque às vezes as pessoas querem te ajudar e você se torna tão difícil que ela é luta. Aí depois chora. Eu falo isso: a pessoa chora de solidão, mas não sabe porque está vivendo um só. Hein? De repente Deus já enviou para você a pessoa que você precisava. Só que você é tão cansado, tão cansada, tão insuportável que você deixou embora. Aí agora você chora. Como diz o TikTok, agora chora. Chora, chora. E o que Deus tem para você, sabe o que é? É uma novidade de vida. O que Deus tem para você, sabe o que é? É provar que na comunhão, no amor, no sangue, na aliança, nós vamos viver o novo. E viver o novo do Senhor é estar aberto com o coração para entender o processo. Irmãos, Pedro foi um dos discípulos que conseguiu uma das façanhas mais importantes e mais difíceis da vida. Me pergunta assim: qual, pastor? Pedro conseguiu no mesmo capítulo ser chamado por Jesus de homem de Deus e de demônio. Será que ele era meio que bipolar, irmão? Para analisar Pedro. Quando Jesus pergunta assim para ele: quem dizes que eu sou? Ele vai dizer assim: ó, uns dizem que tu és Moisés, outro Elias, outros Isaías. Aí Jesus pergunta: e tu? E vós, discípulo? Porque Jesus não estava preocupado com a opinião de quem não andava com ele. O problema nosso, pega essa, e a gente dá muito ouvido para quem não anda com a gente. A pessoa nunca dividiu uma quentinha contigo, fala de você e você fica todo
culto todo tristinho, não sabe nem qual a tua história. Nunca subiu um monte com você, é isso? Nunca partiu um traquinas amarelo com você. Nunca, irmão, dividiu um fofura de aquele biscoitinho de 10 centavos que vendia. Nunca, não sabe da sua história, não sabe de onde você veio. Aí fala qualquer coisa de você e você se dói. Jesus falou, não quero saber do que ele, porque ele não me conhece. E vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Todo mundo fica quieto, Pedro se levanta, Jó, e fala, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai falar assim, ó, Simão Barjonas, não foi coisas da carne, não foi revelação da carne, foi o Espírito de Deus que falou contigo. Chamou de espiritual. Enquanto está todo mundo falando da carne, tem um Pedro que fala do Espírito. Diga glória a Deus. Aí daqui a pouco, depois disso, Jesus fala assim, ó, mas agora eu vou para Jerusalém. E aí Pedro sabia que o pessoal já estava perseguindo Jesus para querer prendê-lo, Mirra. E aí quando Jesus fala que vai para Jerusalém, Pedro fala, não, nós não vamos deixar o senhor ir lá não. Jesus olha para Pedro no mesmo capítulo, depois de ter chamado de homem de Deus. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Dá para entender isso? Irmão, então, o que vai determinar se eu sou homem de Deus ou homem que não é de Deus, mulher de Deus ou mulher que não é de Deus, sabe o que é? É meu posicionamento em cada assunto que eu trato. Repare que no primeiro, ele é homem de Deus, no segundo, ele é filho de Satanás. Jesus chama ele de Satanás. Hein? O discípulo escolhido, o que seria o pastor da igreja, aquele que iria pegar, vejo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. É o cara certo, mas estava tendo a atitude errada. Olha para mim aqui, ei, para de ser a pessoa certa com a atitude errada. Vou melhorar. O fato de você ser a pessoa certa não te dá o direito de ficar tomando atitudes erradas. Irmão, o erro tem que ser acidente. O erro não pode ser para você normal, errei daí. Não, errou se conserta, errou pede perdão, errou volta atrás. Isso é muito interessante. Anota essa daqui para você colocar no Face. Olha que coisa forte, né, Lin? Porque, Nataraísa, olha só que coisa forte. Davi, vestido de pastor, matou um gigante. Amém ou não amém? Mas vestido de rei, ele matou um amigo. O poder pode mudar quem você é. De repente, por isso que Deus ainda não te deu o que você precisa. De repente, por isso Deus ainda não entregou na sua mão o que você precisa. Eu mandei essa frase para o Lênio. O Lênio não fez até agora. Aleluia, para eu postar depois do culto. Irmão, escuta o que eu vou te falar. Em nome de Jesus, cuidado com o que você pede a Deus. Aí o texto colabora para esse pensamento, falando sobre isso. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Tem um texto que eu quero que você leia comigo. Coloca aqui para mim, João capítulo 6, versículo 53. Eu vou até o 56, já para eu terminar. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Atenção para o 36. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu... Irmãos, isso aqui vai te chocar. Olha só. Isso aqui vai te chocar. Os assembleanos então vão ficar meio... Pastor nenhum tem poder de tirar a ceia da vida de um crente. Sabia disso? Irmão, nós lemos que o cálice da bênção é o cálice da comunhão. Se a pessoa está amaldiçoada, irmão, está vivendo em maldição por causa do pecado, ela precisa de quê? De bênção. Como é que eu vou tirar a ceia dela? Quem crê que a ceia é fortificação espiritual, diga glória. Se a pessoa está fraca, eu vou fazer o quê, irmão? E por que o pastor tira a ceia da pessoa? Está no banco, vai ficar 2 meses sem cear. Tem uma prerrogativa, pastor. Qual é a prerrogativa única? Porque a Bíblia diz, é bíblico isso, mas eu vou te provar. A Bíblia diz o seguinte, Mirra, que
dorme, o que é fraco e o que é doente, só é porque ele não consegue discernir o corpo de Cristo, não é isso? Sim ou não? Há entre vós muitos fracos e doentes e outros que ainda dormem, porque tomam a ceia sem discernir o corpo de Cristo. Então, esse cálice aqui, ele é bênção, diga, é bênção, mas é maldição também. Esse cálice aqui, pastor Anildo, ele é bênção, pastor Luiz. Tati, é bênção. Mas se a gente tomar indevidamente, ele se torna maldição contra a gente. E aí quando a gente olha, quando eu particularmente olho aqui para irmão, irmã da igreja que está pecando de uma forma em que ele peca agora, aí não, chora, se arrepende, semana que vem peca de novo, chora, se arrepende, peca. Aí eu falo, irmão, se afasta da ceia. Por quê? Você não está conseguindo discernir. Então eu faço isso para te preservar, porque a ceia que era para te fortalecer, vai te julgar e vai te matar. Amém ou não amém? O pessoal aqui não sabe, mas não é um, não são 2, não são 3, não são 5, não são 10 pessoas que caem em pecado, confessam pecado para mim no gabinete. A minha pergunta é, quem sabe? Como é que foi? Não, pastor, estava em casa sozinho e eu bebi. Faz o seguinte, manda para mim oração. E a ceia? Não, participa da ceia. Por quê? Porque aquela pessoa precisa de força. Agora, quando isso é retroativo, quando é dia após dia, e isso não está atrelado também, obviamente, à liderança. A pessoa que é líder e está passando por um problema, ela tem que ser afastada, porque ela não pode ficar botando a mão na cabeça dos outros também. Né, irmão? Encachaçado, cheirado, fumado, não tem como. Então, quanto mais dado, mais é comunhão. A comunhão nos dá vida. Repare que no texto que eu li lá em 1 Coríntios 10, 16, coloca para mim de novo. Repare que a comunhão, o sangue, aqui ó, o sangue de Cristo, da comunhão, é a mesma coisa que o que? Que o cálice da bênção. O pão que partimos não é porventura a comunhão do poder de Cristo? Não, nessas duas orações, a palavra comum que tem aqui é isso daqui, ó, comunhão, está aqui, e aqui, comunhão. Eu precisava de um papel, não, coisa para riscar aqui, ó, comunhão, e comunhão. Então o que é mais importante na ceia? A comunhão. O cálice só tem poder por causa da comunhão. O pão de Cristo é por causa da comunhão. E foi o que eu li no 17. Coloca o 17, por favor. Está aqui, ó. Porque nós, sendo muitos, somos um pão. Você não é a broazinha de Jesus. Você não é o sonho de Jesus. Você não é o cavaca, né? É cavaca aquele negócio? A cavaca de Jesus, não. Nós somos um pão de Cristo só. É um pão. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Está lá. Muitos somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Então, o corpo de Cristo não é nada. Nada se nós não estivermos juntos. Em comunhão. Então, a palavra da noite hoje é comunhão. Ter comunhão com o seu próximo. A gente tem que fazer eventos para desenvolver comunhão. Em contrapartida, você tinha que entrar aqui e falar com todo mundo. Entra aqui, eu estou falando, nem a varoa que está solteira, desesperada para casar. E aí, faz, tudo bem, varoa? Não. E aí, tudo bem? Não. Nem o varão também que é 7-1, né? E apertar a mão das varoazinhas. Não, vigia. É o que eu falo aqui na igreja. Eu não me importo de homem abraçar a mulher aqui. Mas homem de respeito abraça a mulher de lado. Tem negócio de ficar abraçando e encostando no negócio. Vigia. E se eu ver, eu dou trava. Já cansei de dar, hein? Já cansei de dar. Que negócio é esse de abraçar assim, verão? Respeita os outros. Amém ou não amém? É por isso que tem igreja que mulher senta de um lado e homem senta do outro. Sabia disso? E varão não fala com varoa não, irmão. Aqui eu não tenho esse problema. Ah, irmão vai orar pela irmã? Pode orar, irmão. Porque aqui é a casa de Deus. Amém ou não amém? Quer orar? Bota a mão aqui na cabeça. Vai lá. Agora, o que eu não posso, o que não pode deixar, é o que? É virar bagunça. Vou lá, irmão, vi um negócio na sua barriga, vou botar a mão. Vigia. Chama uma irmã, bota a mão, põe a sua por cima. Amém ou não amém? Agora, isso é comunhão, né? É desenvolver amizade. É eu olhar para uma pessoa e falar assim, meu Deus, está aqui o irmão Elcio. Não gosto muito do irmão Elcio, que ele usa
uns relógios mais caros que o meu. Estou dando um exemplo. Ele usa os relógios mais caros que o meu. Mas, irmão, não adianta. Para eu subir para o céu, já que ele está aqui, já que ele veio para cá, para a igreja, eu vou ter que ter comunhão com ele, porque é do mesmo corpo que o meu. Está aqui o Francis. Está maluco. É do mesmo corpo que o meu. Mesmo maluco, é do mesmo corpo que o meu. Irmãos, é amar o próximo. Irmãos, como que eu vou amar a pessoa lá fora se eu não amo nem o irmão da minha igreja? Como que eu vou conseguir espalhar o amor se eu não amo nem quem está do meu lado?